A gente jogou o Nintendo Switch 2, vamos falar aqui um pouquinho das nossas primeiras impressões, vamos falar da evolução do console, como é que tá os jogos e o preço, se é que tá valendo a pena ou não tá. Isso aí. Console. É uma evolução natural do Switch 1, tá? É um console com uma tela maior, agora com resolução mais alta, mais frame rate, tem HDR envolvido, os controles estão maiores e melhores, a pegada está muito mais fácil agora, o joystick ele teve aqui um improvement na questão da borracha, os botões estão maiores, gatilhos, a pegada dele está maior na mão. A tela do console está fazendo um pouco de diferença porque ela realmente é maior, mesmo não sendo OLED, o HDR está trazendo um brilho bem alto para o console, então para jogar no modo na mão, no handle, tá bem legal. Eu achei legal também que é uma evolução direta do Nintendo Switch 1, né? Não quiseram tirar, inventar muita coisa, sair muito fora da caixa. Realmente é muito parecido a jogabilidade e tal, só que melhor, mais confortável, o cliquezinho ali, que já era legal, tá mais legal, então teve uma evolução. Isso, agora ele é um encaixe através do ímã, é magnetizado, então você apenas encaixa, ele faz e não sai, fica bem justo, tá mais justo do que o encaixe do Nintendo Switch, que você apenas encaixava para baixo, ele ficava na hora que você pegava na mão um pouquinho solto assim com a tela. Esse aqui não, ele tá bem fixo, tá bem preso, você não sente aquela folga entre tela e controle. Então, foi uma boa melhoria. Mario Kart. Bom, o jogo disponível que veio aqui com esse jogo foi o Mario Kart. Você pegou ele, já veio com o Mario Kart. Então é o que a gente mais testou. Inclusive tem gameplay no canal. Se você quiser assistir, tá bem interessante. Você acha que vale a pena ter o R$ 500 do Mario Kart, cara? Fiz a compra desse console que já vem com o Mario Kart incluído. Então, o valor final dele, se eu fosse pagar pelo jogo à parte, sai mais barato. R$ 200 mais barato do que comprar o console e o jogo à parte. O jogo à parte tá 499. Então, no seu caso, já vale muito a pena Vale muito a pegar. pena comprar o conjunto. No Assim, final a gente vai falar de valores, mas vamos pro isso. Mario Kart aqui. A gente jogou. Agora, falando do jogo, né? O jogo é uma melhoria grande, ainda está em primeiras impressões, a gente jogou bastante, mas não deu para ver de fato ao que o jogo veio. A jogabilidade é bem parecida, então, tipo, se você já Muito. jogava Mario Kart, você vai pegar e vai mandar bem logo de cara. Apesar que eu achei que tá um pouco mais difícil os oponentes, né? Os oponentes são mais difíceis, a inteligência tá melhor, então você não fica em primeiro com facilidade. Ele, mesmo a gente tá fazendo a corrida a 150 cilindradas, né? Não tem a G200 aberto ainda. E você não fica em primeiro lugar muito fácil, na verdade, nem no top 5, né? Sim. Mas assim, a movimentação, os comandos são exatamente os mesmos do Mario Kart 8 Deluxe que tinha para o Nintendo Switch, que já vinha do Nintendo Wii U. Os poderes também são praticamente os mesmos poderes, tem pouca coisa ali que a gente viu de novo. Acho que teve uns 4 poderes ali que são os mesmos, o restante são todos iguais. É verdade. E também eu acho que uma novidade é os personagens. Tem muito personagem novo, então vários personagens que era figurante da tela, tipo a vaca, o peixe. Agora ele dá pra você jogar com peixe, com cacto. Então isso eu achei Tem legal. uma variedade boa de personagem já aberto para você, disponível na hora, mas conforme você vai jogando e vai ganhando as copas, você vai disponibilizando mais personagens e parece que tem bastante, porque a gente passou ali numa parte e tinha um monte de personagem ainda com ponto de interrogação para ser descoberto. E você vai liberando mais roupas do personagem, né? Você tá jogando com o Mario, você pega um item na fase, você consegue liberar umas roupinhas. Então... Isso, então tem bem legal isso. Várias roupas que você vai conquistando durante o jogo. E também eu acho que uma novidade é que ele é como se fosse, vamos supor, as 4 corridas continuam, né? O campeonatinho de 4 corridas, só que meio que como se fosse um trajeto de um pro outro. Então você vê, não são apenas voltas, né? 3 voltas igual era antes. Não. Realmente, as 3 voltas muitas vezes são dadas como ponto de um ponto de passagem, né? O mapa do jogo ainda ficou um pouco confuso, que eu não explorei nessa parte, mas jogando para 2 pelo menos, você escolhe a Copa e parece que você utiliza uma pista em cada área do mapa, né? O Mario Kart ele tá vindo com um mapa bem grande, então cada pista ali vem de uma área desse mapa. E assim, as pistas são bem desenvolvidas, bem legais, só que realmente fica uma coisa muito assim, ó, você começa no topo do mapa e vem descendo a pista, então às vezes a segunda corrida, ela já é uma continuação do finalzinho da primeira, passa ali a primeira lap praticamente como uma transição, e depois ele começa de fato na pista nova,
e assim continua para terceira e quarta. Se a primeira, vamos supor, era uma fase de gelo, a segunda de deserto, começa uma transição, né? Começa no gelo até o cenário ir mudando. Os cenários estão muito bonitos. Estão. Nem todas as fases eu achei tão legais assim, tem umas mais ou menos e tal, mas eu achei que tem umas. Deu pra se divertir bastante, foi legal. Aquela fase do Donkey Kong tá bem legal. Tipo assim, tem 2 ou 3 pistas bem divertidas mesmo, mas a gente pegou 2 ou 3 ali que são praticamente iguais, não mudaria nada. Eu senti um pouco de. Às vezes tem uns retões, assim, que às vezes enche o saco, que você não consegue ultrapassar tanto, né? Se o primeiro lugar pega uma vantagem, fica um pouco complicado, né? Mas legal. Vale também ressaltar que agora são 24 jogadores, né? Antes, no Mario Kart Deluxe, eram 12, e agora nós estamos jogando com 24. Então tem um dobro de personagens. Então, na partida, ali no início da lap, é bem confuso, fica uma bagunça. E às vezes mesmo no final você acha que tá bem longe e passa uma galera assim, que tá tudo acumulado. São muitos jogadores por pista. No online deve ser legal. A gente não jogou online ainda, não mas testamos. Tem um modo novo. Como é que chama? Ele tipo um Battle Royale, né? Isso, ele é uma sequência de 6 pistas, mais ou menos, né? Nós fizemos uma player dele. E a cada pista você tem 4 jogadores a menos. Então você já começa com 24 e você precisa terminar a primeira pista entre os 20 primeiros. E a cada pista vai baixando 4 jogadores por pista, sendo que no final são 4 disputando o primeiro lugar. É uma corrida bem mais demorada do que o Grande Prêmio. Foi bem legal, mais divertido, realmente tira aquela parte mais chata de completar lap, ou do pessoal tentar ficar se quebrando, você acaba passando pelo último, e coitado, o cara que já tá em último, às vezes, ele só vê o pessoal passando em primeiro lugar, já dá aquela desanimada. Esse não, o tempo inteiro você fica prestando atenção se você tá ou não entre os tops que vão ser colocados na próxima fase. Teve uma que você tava em primeiro lugar, né? Tava em primeiro lugar, acho que caiu um casco azul em você já foi pra 9º e foi eliminado, porque só passava 8. Então de uma hora pra outra você realmente não continuou na pista. Então, você tem que lutar pra continuar até o final, pra sobrar até 4 e realmente ver quem é o campeão. Eu achei legal pra caramba, eu gostei. Pra mim foi a melhor novidade do jogo. Essa é a novidade, acho que maior deles até o momento, e realmente essa tá bem divertida. Compatibilidade de jogos e saves. Uma coisa que eu achei interessante é que, pô, quando eu cheguei aqui, você já tinha vários jogos, né, que a gente tá vendo aqui atrás, que eram jogos que já eram seu do Switch 1. Isso. Como é que foi isso? Praticamente todos os jogos que você tem na sua biblioteca, digital ou até mesmo mídia física, inclusive, eles são compatíveis com o Switch, então a entrada do cartucho é a mesma. Se você tem lá um jogo em mídia física, você consegue colocar no Switch 2 de forma normal, tranquila. O mesmo acontece para a parte digital, é só você baixar o jogo, colocar a sua conta e baixa o jogo no novo Switch e tá tudo funcionando. Os saves acontecem tanto por transferência manual de save, ou você pode ter o salvamento em nuvem, caso você tenha uma assinatura do Switch Online ativa. Então é tudo compatível. E é rapidinho, né, cara? Quando a gente entrou, tava os jogos sem nada, você colocou rapidinho do que você queria, já chegou rapidinho. Em 3 minutos a gente fez a transferência de mais ou menos 10 saves aqui, deu próximo de meio giga, se eu não me engano. E foi bem rápido, 3 minutos. O Switch tá com uma velocidade muito boa. Eu achei legal também que a gente não testou, mas o controle do Switch 1 funciona no 2, né? Isso, ele vai funcionar, mas ele não vai funcionar encaixando no videogame. Ele funciona através da sincronização. Então, se você tem... acabou de comprar o videogame, só tem 2 controles e vai receber 2 pessoas em casa, mas você tem o do Switch 1, você consegue sincronizar com o seu novo console e jogar normalmente, tá? Ele só não vai encaixar mesmo no console. Então, isso daí é muito bem-vindo, porque... o controle é caro. Tudo é caro nesse jogo. Tudo tá caro. Tudo é caro. Jogos com melhorias. A maioria dos jogos do Nintendo Switch, de certa forma, vão rodar melhor no Switch 2, tá? Alguns jogos que não foram anunciados de forma oficial com upgrades, pagos ou gratuitos, estão rodando um pouco melhor. Isso é em resolução ou frame rate, tá bom? Não tem nada novo. Agora, tem jogos como o Zelda, tanto o Breath of the Wild quanto o Tears of the Kingdom, receberam upgrades pagos. Então você paga para ter uma melhoria. Já Mario Odyssey, Mario 3D World, entre alguns outros jogos, eles estão recebendo updates gratuitos. E é apenas em questão de resolução ou frame rate, ou ambos. Alguns jogos, inclusive, com HDR.
Um bom exemplo, a gente fez um teste aqui com o Pokémon Violet, né? O Violet Scarlet, e tá nítida a diferença, que era um Pokémon que era bem travado no Nintendo Switch 1, e agora é o mesmo jogo, mesma coisa, mas ele tá lindo, você vê ali o cenário, ele movimenta muito melhor, cara. Tá bem fluido. Queria testar o Hogwarts Legacy, que o Hogwarts foi muito difícil pra mim jogar no Nintendo Switch 1, era lento demais, não sei se tá rolando bem, vamos ver. Valores de jogos. Tem o valor dos games e tem o valor do console ali. Vamos falar um pouco sobre isso. Quanto você pagou aqui nesse aqui? Tá, então esse no conjunto eu comprei por 4.799. Então lembrando, ele é o console mais a mídia digital para você fazer o download do Mario Kart. Mario Kart esse que está sendo lançado por R$ 500. Então... Se você tá vendo isso aí no futuro, você comprou no dia do lançamento, né? Isso, comprei no dia do lançamento, ontem recebi hoje, uma sexta-feira, dia 6 de junho. Então o preço do console está sendo esse. Comparado com a outra versão, que é apenas o console, que ela está sendo vendida por R$ 4.499. Então é mais pela questão do jogo, uma economia de R$ 200, caso você comprasse o jogo separadamente. Então é um jogo de R$ 500. A Nintendo tá maluca, né? Jogar um valor lá em cima. Você acha que... o que te fez comprar esse console? Porque você é entusiasta da Nintendo, você tem vários jogos, mas por que você resolveu investir nisso aqui? Bom, primeiro de tudo é de fato o entusiasmo. É uma coisa que eu gosto, é um hobby que eu tenho, então ele não só Nintendo, como videogame em geral. Como videogame no geral. Todas as marcas, todos os consoles. Então eu já tenho o Nintendo Switch 1 desde o seu lançamento em 2017. Quando ele foi anunciado, eu resolvi que ia fazer de fato a compra na pré-venda para testar. Mas sim, é uma questão entre hobby e gosto. Tá bem mais caro. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro Switch, eu paguei R$ 1.500, tá? Não era vendido de forma oficial no Brasil, então eu consegui trazer ele para cá. Não era vendido de forma oficial, a Nintendo estava fora do Brasil na época. Então, assim, é uma diferença muito grande. Vale lembrar que o Switch lá fora, ele já veio um pouco mais caro, mas não mais caro do que um PlayStation 5. Porém, ele está sendo vendido aqui no Brasil no mesmo preço. Para muitas pessoas, ele seria um videogame de segundo opção, que a pessoa já tem um PlayStation 5 e vai utilizar o Switch porque os jogos são bem diferentes. Ou você é muito fã de Mario, Pokémon. Ou é muito fã. O que acaba acontecendo hoje em dia a pessoa vai pensar muito porque ela vai acabar pagando no mesmo preço de outros consoles como o PlayStation 5 ou o Xbox. Sim. E sinceramente, se você é entusiasta, legal, você quer comprar, vale muito a pena. Se você gosta, é a sua parada. Agora, vamos supor que você quer comprar para o seu filho. Não sei se é o momento de pegar o 2 aqui para ele, né? No lançamento é bem complicado porque o preço vai estar sempre mais alto, por mais que no varejo tenha, sempre vai acabar saindo o preço padrão, mas já é normal encontrar 5% de desconto com pagamento no Pix. Mas assim, daqui até a Black Friday, até o final do ano, com certeza vão entrar mais descontos. A tendência é sempre abaixar o preço, tá? Desde que não mude nada no dólar, as coisas vão acabar com mais promoção. Mas também outra coisa que complica é o preço dos jogos. Vale a pena R$ 500 no Mario Kart? Eu acho que esse é o maior problema. Você não vai estar só investindo num videogame que custa R$ 4.500, como você vai ter que pensar que um jogo custa R$ 500. Esse é o preço do Mario Kart. O Donkey Kong Bonanza, que vai ser lançado no mês que vem, ele está vindo por preço de R$ 439. Então, assim, já está R$ 100 acima do que os preços são comumente praticados hoje com o PlayStation 5 a R$ 360. Então, é de se pensar. O próprio Zelda, que já foi lançado no Switch 1, Tears of the Kingdom, ele custava 419 e agora, se eu não me engano, para o Nintendo Switch 2, ele está em torno de R$ 459. Um jogo de 3 anos. É complicado. E você acha que os próximos lançamentos ainda vai ter compatibilidade? O Nintendo Switch 1 ainda vai poder jogar? As produtoras vão pensar nos dois ainda? Ou vai ser cada vez mais pensando em exclusivo no 2? Não, acho que cada vez mais o Switch 1 vai acabar ficando um pouco para trás, porque isso é normal, para ser vendido o console tem que haver jogo, de fato exclusivo para ele. Então, ao longo aí do próximo ano, acredito, já poucos jogos vão ser lançados para o Nintendo Switch 1. Pokémon, por exemplo, que é uma franquia que eu gosto, eu sei que vai sair esse ano um jogo que vai ser pros dois, que vai ser o Legend ZA, que vai ter tanto pro 1 quanto pro 2, mas a 10ª geração, quando vier, se é que vai vir o ano que vem, mas a próxima vai vir exclusiva pro Nintendo Switch 2, que eu acho que vai ser o momento que eu vou acabar comprando um pra mim. É quando, tipo, realmente vir pra 10ª geração, acho que daí eu não vou ter como fugir. Vai acabar pegando num preço bem melhor. É isso, se você quer comprar no dia do lançamento,
você vai ser tratado como um entusiasta e não tem como você querer pagar tão mais barato. Agora, para as pessoas que querem aproveitar, mas que não querem gastar o dinheiro agora, é sempre bom esperar, porque a tendência é sempre diminuir os preços. Então é isso, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Comenta aí se você quer ver mais gameplay, né? Já soltamos aqui uma do Mario Kart, a gente pode fazer outros módulos aí que eu gostei pra caramba, vou querer vir aqui mais vezes, ou então jogar pelo menos sem gravar, isso com certeza. Isso aí. Então fico por aqui, forte abraço, Tchau, falou! tchau.